Estou iniciando agora mais uma live Saúde da Mulher, onde eu convido pessoas queridas, pessoas amigas, profissionais super capacitados, com conteúdo maravilhoso e que estão dispostos a fazerem essa partilha, a esse grande compartilhar de conhecimentos, de saberes e de sabores. E hoje eu estou aqui muito feliz, tenho a honra de estar prestes a conversar com uma pessoa super maravilhosa, Verônica Malká. E Verônica é uma pessoa ímpar, de uma consciência, de uma luz, de uma presença, tantos saberes. E vamos falar sobre a questão do dinheiro, do sustento, da prosperidade, enfim, a consciência financeira à luz da cabala ancestral. Deixa eu ver se Verônica já está aqui. Verônica, por favor, você precisa pedir para eu te acessar. Estou vendo que algumas pessoas já entraram. Muito obrigada pela presença. Vou aguardar a Verônica solicitar a presença aqui. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Aldair Marti, eu sou arteterapeuta e sou aconselhadora biográfica. Eu tô falando, é muito engraçado, né? Das bizarrices da tecnologia, né? Dessa coisa toda. Gente, eu sou terrível com a tecnologia, cara. E aí não entrava, aí o negócio travou. Eu falei, meu Deus, como que eu faço isso? Mas é assim mesmo. Eu já entrei numa live e não estava na live, olha só, eu consigo. Enfim, aí, assim, tava dizendo que eu estava ao vivo, mas cadê? Eu não conseguia. Enfim, Gente, é uma loucura. deve ser, assim, alguma coisa do horário, talvez, não sei, é trânsito, tráfego, que troço é esse? Mas cá estamos. Então, vamos lá, Verônica. Eu estava aqui dando esse pontapé inicial. E falando que eu estou assim, super alegre de te receber hoje aqui, é uma honra para mim. Verônica é minha mestra também, então eu faço assim, vários cursos com Verônica, tem monitoria, tem tanta coisa. E a Verônica, por Verônica, quando eu falei assim, e aí, Verônica, me fala um pouquinho, o que você gostaria que eu falasse? Né? Então ela falou, eu sou mulher, esposa, mãe, é terapeuta cabalística, então faz um trabalho maravilhoso, né, Verônica? De gente para gente, né? Como eu percebo, como eu sinto, na verdade, né? Quando eu faço os cursos, enfim, estou sempre, né, em contato com vocês, da cabala ancestral, enfim, do novo nome agora, né? Que não é mais medicina cabalística, ela vai falar daqui a pouquinho para vocês. E a gente hoje está aqui para ter uma conversa assim, super espontânea, super leve, sobre um tema que é um tema difícil. A gente sempre fala, existem tantos tabus, né, em termos, né, de uma ordem social, digamos assim. Então, falar de determinadas coisas causam um certo incômodo, um certo constrangimento. E falar sobre dinheiro é uma questão imensa, mas é um assunto que não pode mais ser negligenciado. A questão, o que tem a ver isso com saúde da mulher? Tudo, 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 tudo. A gente tem um potencial de entrega, um potencial desse fazer. A gente não teve a instrução, a educação financeira. A mulher ainda é um ser quase que codependente. Não há um pensamento em termos de um futuro para se ter um provento e, ao mesmo tempo, eu falo que é a satisfação de estar realizando a missão de vida, o que, na minha linguagem, é o fio vermelho, né? Qual é a minha missão? Então, aqui estamos. Verônica, uma boa noite para você, felicíssima, e vamos lá.
Me fale um pouquinho, Verônica, de você e, enfim, para a gente já entrar nesse clima da live mesmo. Ah, que delícia, meu amor, que coisa boa. Já começa com a pergunta difícil, né? Fale sobre você. Nossa, nós somos tantas coisas, né? Nós somos uma diversidade, uma pluralidade, uma multiplicidade de forças, potências, capacidades. E aí eu vejo, às vezes, o imbróglio das pessoas que elas falam: ah, eu sou advogada, sou engenheira, sou analista de sistemas, né? Sou contadora. E isso é o que a gente faz. É uma das coisas que a gente faz na nossa vida, né? Então, eu acho que se eu pudesse malcar por malcar, malcar por malcar, eu acho que eu sou uma apaixonada pela vida. E tudo aquilo que a vida tem para oferecer, com todos os sabores. Uhum. E eu acho que essa paixão é o que me atrai tanto no tema da prosperidade, sabe? Tanto no tema do sustento. E eu queria assim, te parabenizar muito pela sua iniciativa de ter um canal tão importante como esse para falar da saúde da mulher, que é extremamente importante, né? Como você falou agora há pouco, o quanto que isso é negligenciado, e a gente não está aqui falando de saúde física, né? A gente está falando de uma saúde muito mais ampla, muito mais abrangente, e o quanto que essa potência feminina foi e vem sendo, digamos assim, afetada por muitas, permeada por muitas violências, por muitos abusos, por muitas restrições, né? Por muitas imposições. Então, quando a gente se apaixona pela vida, a gente fala, cara, não dá mais para ficar na vida bege. Não dá mais para ficar, né? De Exatamente. qualquer coisa, né? Então, e o quanto que às vezes as pessoas, por motivos diversos, vão passando por suas dores, por seus sofrimentos e vão começando a achar que é isso, que a vida é assim, que é o que tem, é o que dá, né? E nesse ponto, quando vem esse sopro da vida, né? Quando a gente permite que, apesar das dores, dos sofrimentos, esse sopro atravesse a gente, na hora que ele atravessa, ele fala, tem mais. Tem mais. Exatamente. Uma coisa importante, Malca, que você falou ainda há pouco, é eu sou uma apaixonada. Só de ser ou estar apaixonada, essa palavra já carrega em si tanto conteúdo, tanta fartura. Então, eu vejo que está tudo tão conectado, né? A minha potência com essa fartura de estar apaixonada pelas coisas que eu faço, pelos meus sonhos, pela minha vida, esses olhos brilhando, né? Desse acordar em gratidão, passar o dia também, né? Eu falo gratidão, não é aquela coisa carola de não é isso, não. É você realmente olhar e ter aquele deslumbre, sabe? Estar no encantamento. E acho que começa por aí, né? Exatamente. E assim, se você me perguntar, quando é que começou essa paixão pela vida, né? Eu acho que, olhando para trás pelo retrovisor, eu acho que essa paixão, que é exatamente isso que você descreveu, que ela transborda, né? Ela transborda e ela vai para todas as áreas da vida. Então, se eu olhar para trás e falar, e me perguntar quando começou essa paixão, eu acho que ela se consolidou, digamos assim, na minha falência. Porque às vezes a gente acha que só é possível a gente se apaixonar pela vida, a gente está tão aberta para a vida e saboreando a vida quando tudo está bem. Tudo bem, tudo tá tranquilo, tô com a minha vida aqui, tô de boa na lagoa, né? As coisas estão aqui, tô no céu de brigadeiro. Só que isso veio para mim. É ótimo quando, né, a gente experimenta isso no céu de brigadeiro, nossa, incrível, paisagem linda, tudo funcionando. Mas a vida, ela, como ela é de uma riqueza gigante, ela traz pra gente muitos sabores. Então tem o sabor
doce, suave, gostoso, né? Desse momento da vida que às vezes a gente passa e tal. Mas às vezes vêm os sabores amargos, azedos, apimentados, né? Aquela coisa que você fala, ai meu Deus, foi demais. Agora foi demais, foi um tantinho a mais aqui no tempero. São nesses momentos que a gente mais tem a oportunidade de experimentar um fluxo maior da vida, né? Então, quando eu fali, eu tinha 22 anos, 22 anos. Eu tinha uma empresa de logística no interior do Rio. E assim, sabe quando você mas quebra assim com tudo? Porque aí não quebrou só o trabalho, a empresa, quebrou o casamento, quebrou o financeiro, quebrou o emocional, quebrou a autoconfiança, quebrou a segurança, quebrou assim, foi aquela quebradeira, igual o dominó, né? Que vai assim, vai tombando tudo, né? E aí, nesse momento que eu comecei a questionar, eu falei, tem que ter mais. Tem que ter mais. Não pode ser isso. Isso tem que estar dentro de um encaixe maior que eu não estou vendo, que eu não estou entendendo. Eu estou jogando um jogo que eu não estou entendendo. Eu achei que eu estivesse entendendo, mas estou vendo que eu não li as regras. Você li só aquele resumo das regras, Sim. mas fiquei com preguiça de ler As letras o manual todo. pequenininhas, né? Fiquei com preguiça, não precisa, né? E foi aí que eu comecei realmente a parar um pouquinho para tentar escutar a vida, né? Então, isso tem tudo a ver com a saúde, porque quando isso se abala, a saúde, minha filha, já foi Há muito tempo. há muito tempo, exatamente, né? Então é isso, esses momentos que às vezes a gente passa e que às vezes a gente acha que tá tudo ruim, e tá mesmo, e tá ruim mesmo, não é para gente negar a realidade, né? Não é para gente fingir que tá tudo lindo, maravilhoso, é para tomar pé da coisa, mas é nesse momento que a gente tem de fato a oportunidade para se perguntar, tá bom? Então, além disso, o que que tem? Eu quero que tá além disso. Então, o que que tem? Né? E quais são esses apoios que nos ajudam a enxergar um horizonte diferenciado, né? E buscar forças aonde a gente acha que já está esgotado, além da conta, né? Então, a gente acessa tanto esse aqui dentro, esse mergulho, e olha para esse externo com um olhar diferenciado. Você usou dois verbos ótimos aqui. Esse o enxergar, quer dizer, olhar primeiro, quer dizer, dar aquela panorâmica, enxergar, que é algo pontual, e ter a escuta para isso, se ouvir. E antes de se ouvir, se perguntar. Né? A pergunta é que gira, né? Que faz o mundo girar nesse sentido, né? E você se encontrou nisso tudo. E como é que foi a chave de virada disso tudo? A chave, depois da falência, eu já estava me formando em direito. E aí eu fui fazer um trabalho maravilhoso na Defensoria Pública. E ali eu comecei a compreender que o problema das pessoas não é dinheiro. Muito louco isso. Muito louco isso. Porque eu estava atendendo pessoas que estavam com problemas financeiros. Né? Devendo cartão de crédito, devendo aluguel, sofrendo despejo e sendo cobrado por contas não pagas. Né? Então, assim, boa parte dos processos que eu trabalhava tinha essa questão financeira. Mas, conversando com as pessoas, olhando para as pessoas, tentando entender como é que a pessoa entrou naquela situação e ajudar ela a pensar como é que ela ia sair daquela situação, eu comecei a perceber duas coisas. Primeiro, que o problema da pessoa não era jurídico.
não era a parte jurídica que ia resolver o problema da pessoa. Até porque juridicamente a gente não tinha muito o que fazer. Tá devendo mesmo. É ver até quando que eu consigo levar de tempo para a pessoa, em algum momento a conta vai chegar. Sim. E a outra coisa é que o problema das pessoas não era dinheiro propriamente. Porque quando eu começava a sentar com elas e conversar, cara, vamos construir um plano de futuro para você? Vamos construir um plano de ação para você? Eu vou segurar teu processo aqui o que eu puder, o tempo que eu puder. Mas essa conta vai vir para tua mesa. Então, vamos aproveitar esse tempo e construir aqui um plano de como que você pode sair dessa situação? O que você sabe fazer? O que você gosta de fazer? O que você sabe fazer? Que você pode monetizar, que você pode criar uma renda extra, que você pode... E aí começaram a vir todas as justificativas do porquê não dava para a pessoa crescer. Entendi. Ah, mas eu não posso porque eu não tenho isso, porque eu não tenho apoio, porque eu não tenho condição, porque eu não tenho... Eu falei, não, mas é claro que você não tem. Se você tivesse, você não estaria vivendo essa restrição. Então, tudo isso que você está fazendo está dentro do pacote. Tudo isso que você está me falando está dentro do pacote, né? Mas, além desse pacote, o que você sabe que você pode fazer que você ainda não está fazendo? Então, eu comecei a perceber que o problema das pessoas não era dinheiro, era a falta de uma consciência financeira. De como pensar a vida a partir de fabricação de recursos, de criação de oportunidades. Exatamente. E que nunca ninguém nos ensinou a fazer isso. Ninguém nunca nos ensinou. Muito pelo contrário, né? Muitos talentos são assim, sufocados por N razões, sem motivos, né? Na verdade, que não tem fundamento algum. Algum, né? Do tipo, eu sei bater um bolinho, esse meu bolinho é fantástico. Nossa, aí tem o preconceito, tem a falta de informação, tem tanta coisa que acaba acontecendo, né? E os talentos estão todos ali, só esperando para que a pessoa, né, de repente, pensasse, né? Enfim. Exatamente. Então, naquele momento, eu comecei a perceber que eu não tinha as ferramentas necessárias para ajudar as pessoas no que de fato elas precisavam. Elas não precisavam de uma advogada ali, elas não precisavam de uma... Quer dizer, claro que elas precisavam de uma defensora, mas não era a advogada que ia ajudar elas. Então, eu comecei a perceber que eu não tinha ferramenta para ajudar de fato aquelas pessoas. E aí, logo em seguida, eu encontrei a Cabala ancestral. Foi logo em seguida, foi nessa falência, o olhar, o trabalhar com essas pessoas e ver que eu quero ajudar essas pessoas, mas eu não tenho os recursos necessários, eu não tenho as ferramentas necessárias para ajudar, e eu preciso de alguma coisa a mais aqui. Então, logo, acho que menos de um ano depois, eu encontrei a Cabala Ancestral. E uma das primeiras coisas que a Cabala Ancestral me ensinou foi a compreender essa riqueza, né? A riqueza que existe dentro do problema. Eu acho que isso foi a coisa que mais me impactou dentro da Cabala Ancestral. Eu já estou esse ano vou completar 23 anos de caminhada nessa tradição. E acho que uma das coisas que mais me impactou é esse aprendizado e esse treinamento de como identificar a riqueza dentro do problema, né? E quando a gente aprende a fazer isso, aí é a virada de chave. Entendi. Aí é a virada de chave. Isso é maravilhoso. Que é quando você fica livre realmente, né? Quando você se torna livre. Passa por esse entendimento, né, de si, desse ser, né, que
você habita. Quer dizer, tem toda uma constituição. E quando você descobre esse pacote extra, como eu falo, né, que está aqui dentro e que você começa a desembrulhar, é um grande tesouro, né? E isso faz uma ponte muito interessante, Verônica. Eu sou arte-terapeuta e sou aconselhadora biográfica pela antroposofia. O trabalho que eu desenvolvo com a cartografia biográfica implica em quê? Em você analisar a sua história de vida através dos setênios e que narrativa é essa? Você acabou me dando um dado muito interessante, porque quando você fala assim, porque eu quebrei, aí eu estava mais ou menos com 22. Quer dizer, não tem nada assim hiper justo, né? É mais para cá um pouquinho, mais para lá um pouquinho. Então, mais ou menos nesses 21, essa entrada do eu, como a gente chama, né? Pela minha vertente. E é claro que a Cabala também traz muito isso em termos da consciência. Quando você se assume, quando você se enxerga como esse ser representante co-criador e que vai atuar. Então é muito bacana quando você coloca isso, exemplifica isso com o seu próprio falo do testemunho, a sua fala, que narrativa é essa de reconhecimento, né? E o como que você fala também dessa questão das ferramentas. Quais são as ferramentas? Existem N ferramentas, mas tem uma que se aplica mais no seu prazer, né, de colocar no mundo. Eu trabalho muito com a arte, então eu vou fazer uma narrativa, mas eu vou trabalhar também com uma produção artística. E a pessoa enxerga coisas que apenas a fala, às vezes, não atinge. Porque tem o dito, o não dito, o interdito, ou aquilo que a pessoa falou, achou que falou, que não falou. Enfim, tem várias questões aí no meio do caminho. Mas eu acho tão bacana essa interface, né? Dessa visão cabalística, como você encontrou na cabala um caminho a ser percorrido com uma grandeza, né? Pelo menos é assim que eu percebo. No meu caminho cabalístico, né? Esse caminho, a gente realmente passa a estar atento e a presença, né, da gente também. A disciplina que precisa ter, porque não é sorte. É muito fácil falar que foi sorte, né? Você conseguiu sair lá, não sei daquela situação. Que sorte! Poxa, mas é igual aquilo, quem vê cara não vê corre, né? Mas e ali, como é que tá? E o teu esforço, né? Tudo que você... A experiência que você passou e como você pôde dar o pulo do gato, como eu falo, que é subir mais um degrau, daqui a pouco você subir um lance, subir a escadaria toda e se aproxima de algo muito maior. Muito bacana, né? É muito legal. Eu acho. Porque essa caminhada... Porque a grande questão quando a gente se depara com um problema sério é que a gente fica se debatendo querendo que o problema saia da nossa vida. Quando a gente começa a compreender que ele não vai sair da nossa vida e que a gente vai ter que arrumar um jeito de resolver ele, aí a gente quer fazer rápido. Aí a gente quer para amanhã. Amanhã eu quero que tudo já esteja resolvido. Então, quando a gente fala de resolução de problemas, principalmente essa lida com o dinheiro, que, como você falou, é um tabu. As pessoas não falam de dinheiro. As pessoas não falam de dinheiro em casa. Os adultos não falam de dinheiro com as crianças. Marido e mulher não falam de dinheiro. Parceiros não falam de dinheiro entre eles. Então, é um incômodo, né? É uma coisa meio incômoda, não se fala. Então, quando a gente se depara com um problema e quando esse problema ele está ancorado numa questão financeira, a gente não está falando nunca só de dinheiro, nunca. A gente está falando de várias outras coisas que eu não estava enxergando e que eu não desenvolvi, que eu não tomei posse, que eu não tomei pé e que foi gerando como desdobramento o sintoma
sintoma financeiro que eu estou sentindo. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu quebrei, né? É claro que eu tinha todas as justificativas de quem eram os culpados para aquilo acontecer. Da ponta da língua, eu sabia exatamente quem era culpado, quem foi que foi o responsável por isso. Jamais eu. Jamais, em hipótese alguma, eu tinha responsabilidade daquilo. E quando a gente vai amadurecendo, e quando a gente vai olhando para esse pacote completo que você falou, e a gente vai percebendo como que a gente foi deixando o terreno, como que a gente foi preparando um terreno para uma falência. Ela não veio da noite para o dia. O problema não apareceu da noite para o dia. Houve, sem que eu percebesse, a construção de um terreno fértil para que aquele problema surgisse, porque aquele problema já foi uma semente muito pequenininha, que eu plantei e que eu não percebi. Tem uma história que eu escutei do meu mestre, logo numa das primeiras aulas de cabala ancestral do meu mestre Mário Meiri, e que eu guardo essa história porque ela é muito didática, que é a seguinte: imagina que você ganhou de presente um saquinho tão fofo, tão bonitinho, com um lacinho tão lindinho, aí você abriu, ai, obrigada pelo presente, que lindo, abriu o saquinho. As sementes, a semente, né? A semente, né? Assim, muita simbologia, muito símbolo, semente, legal, bacana. Mas no fundo você está falando o que eu vou fazer com semente, né? Não vou fazer muita coisa. E aí, displicentemente, sem perceber, deixa cair a semente na porta da casa. E aí, passa um tempo, passa outro tempo. De tanto entrar e sair de casa pisando no terreno, a semente entrou na terra, e aí que não percebeu mesmo, passa um tempinho e aparece uma folhinha assim. E aí, de repente, você sai de casa, você olha e fala, ai, uma folhinha, que fofa, uma folhinha, gente, na porta da minha casa. Ai, certamente isso é uma coisa boa, isso é uma mensagem do universo. Um sinal. De que é um sinal, tudo vai dar certo, que maravilha. E aí você continua com a sua rotina, e aí outro dia você sai de casa, aquela folhinha já virou um arbusto um pouquinho maior. E aí você olha para aquilo e você fala, não tá muito legal esse arbusto aqui, mas ó, já tá na minha hora, eu preciso ir. Então depois eu vejo isso. E aí passa mais um tempo, você sai de casa e já tá uma mini árvore. E aí você fala, puxa vida, agora o negócio tá meio complicado aqui, porque eu vou ter que me espremer para sair de casa. Mas se eu encolher a barriga, fazer cara de magra, eu consigo uma boa hora para fazer uma dieta, ficar em forma. Olha como também, de novo, é um sinal do universo de que, né? Então, passando aqui de ladinho, não tô com tempo para resolver, tá dando para passar, tá tudo certo. E aí até que chega um momento que abre a porta de casa e tem um pé de jatobá, uma árvore gigante na porta da minha casa. E aí eu ligo para todo mundo e falo assim, gente, você não acredita, de repente apareceu uma árvore, eu não consigo sair de casa, pelo amor de Deus, me ajuda. Não tenho de repente, não é verdade? Perfeito. Não tenho. A gente vai dia a dia construindo as coisas, construindo problemas, construindo soluções. Então, quando você fala do pacote completo, eu super me entendo nesse pacote completo. Eu falei, gente, o pacote completo ele vem com tudo realmente. Porque é quando a gente começa a tomar posse, a tomar pé, né? Então, quando eu fali, depois da choradeira, depois do luto, depois, né, da gente lidar igual criança pirracenta, porque eu, porque comigo, porque agora, que injustiça. E aí, quando eu comecei a estudar a cabala ancestral e comecei a perceber, né, esse fio condutor, você falou, né, usou uma palavra tão bonita, esse fio vermelho, né? Quando a gente vai
puxando o fio e começando a compreender os nossos comportamentos, as nossas decisões, as nossas atitudes, cara, eu construí um terreno gigante para a falência. Gigante. Porque eu não me preparei como que eu tinha que ter me preparado para ter uma empresa do porte que era. Eu achava que estava preparada. Olha a arrogância aqui, olha a prepotência aqui, achando que eu já sou super, ultra, mega blaster, né? Então eu não tomei pé, eu não tomei posse da minha ignorância. Eu quero ter uma empresa, então eu vou me preparar para isso. Eu vou cuidar disso com todos, né, com a maturidade que isso exige, com o cuidado que isso exige. Então, eu não tomei posse da minha caminhada. E aí, quando a falência aconteceu, eu, pela minha maturidade, achei que o problema é porque o outro, o cliente que não me pagou, meu sócio que não sei o quê, né? O governo que tem um imposto muito pesado, né? Então todo mundo ali teve um papel de responsabilidade, menos eu. E depois, olhando para o retrovisor, eu falei, cara, preciso assumir, né? Preciso assumir com toda a generosidade, com todo o amor, com todo o autocuidado, né? Mas eu preciso assumir. Eu tive meu papel ali também, né? Então, quando a gente fala dessa prosperidade, da lida com o dinheiro, a gente está falando, por exemplo, de planejar e não conseguir realizar. A gente está falando de não terminar aquilo que começa. Então, como é que as pessoas falam? Muita iniciativa, pouco acabativa, né? Insegurança, não saber cobrar direito, não saber precificar, não saber cobrar, porque na verdade eu acho que eu não sou boa o suficiente para colocar um preço que realmente é o preço justo pelo meu trabalho, então eu estou sempre aquém, não saber dizer não saber delegar, medo da crítica. Então tem muitas coisas envolvidas na nossa área financeira e que tadinho do dinheiro, tá tudo na conta do dinheiro. Pois é, né? Ele que leva a fama, a culpa, o peso. Ele que leva a fama. Tudo, né? E é interessante, né? Primeiro, esse reconhecimento, a humildade que a gente também precisa desenvolver, que também não nos é ensinado, né? A sermos humildes diante de determinadas situações. E coisas de ordem prática. Por quê? Trabalhar uma meta, um objetivo, você precisa trabalhar um querer fortificado. Esse querer fortificado, aí vem para o que eu chamo da trimembração, né? Que pensar é esse, em que eu vou estruturar, né? Que sentir é esse, porque eu tenho que estar inteira nesse processo, e que mão na massa, que é o fazer, que eu preciso também me disponibilizar. Eu tenho que estar disposta, eu tenho que estar disponível. Né? E precificar, você falou várias coisas que realmente são tabus, assim, junto, né? A corda e caçamba em relação ao tema. Porque isso entra a autoestima. Além da educação via consciência, tem uma questão de autoestima, tem uma questão de crenças limitantes, né? Porque uma criança que ouviu desde sempre que ela não era capaz, ou que ela não ia ser ninguém na vida, sabe? Essas coisas que as pessoas falam, não tem nem assim, noção do impacto, né? Dessas falas. E uma coisa do precificar, você me fez lembrar, na minha época de faculdade, eu tive uma professora que a prova constava de 3 questões apenas, 3 discursivas. Uma valia 4, as outras 2 valiam 3. Só que a que valia 4, nós é que teríamos que decidir. Porque ela teria que concordar conosco para nos dar a partir do 4. Gente, aquilo foi um baque, porque ninguém sabia qual que... Ou estava tudo uma porcaria, ou estava tudo muito bom, estava tudo mais ou menos... Enfim, até para você saber o que é bom, o que não é, tarará. E ela teve essa fala conosco. Se vocês não sabem dar uma nota possível para a produção de vocês, como que vocês vão entrar no mercado de trabalho? Gente, e na época eu era bem novinha, né? Aí eu falei assim, gente, como assim? Sabe aquela coisa?
total boba na história. Mas foi um grande aprendizado, viu? Foi um grande aprendizado. Não que que eu tenha aprendido 100% dele, né? Porque ainda estou mais escorregada. E a gente acaba dando mesmo e tem que reconhecer, né? Mas precificar é importante e não tem essa do tipo, eu sou super doação, eu sou um ser de luz, eu já ascensionei, né? Porque mas a gente está no planetinha de matéria, a gente precisa trabalhar esse Malhut, né? Que lá aponta bonitinho, né? Para que a gente possa atuar nas outras esferas, né? Enfim, nas outras áreas também, de uma forma positiva, saudável. Você fala que é uma questão do cuidado, né? Isso envolve esse saudável que permeia esse assunto, né? Exatamente, meu amor. E essa... assim, eu amo trabalhar esse tema com mulheres, sabe? Amo. Amo os homens também, mas assim, uma mulher próspera é uma mulher livre. E uma mulher livre, ela escolhe como que ela quer se movimentar no mundo. E no momento que ela se movimenta, toda uma estrutura social e espiritual se movimenta com ela. Então, no momento que, seja nos meus atendimentos terapêuticos, seja no curso de consciência financeira, né? No momento em que uma mulher percebe o poder que ela tem de construir saídas, de construir caminhos, e ela se coloca nesse movimento, independente das circunstâncias estarem favoráveis ou desfavoráveis, mas ela se coloca nesse movimento, isso movimenta toda uma estrutura social e espiritual. Todo um Porque quando a entorno, mulher né, Malca? É esse entorno, né? Todo o entorno, porque ela leva tudo junto com ela, né? Ela leva a família, ela leva os filhos, ela leva os amigos, ela leva tudo, né? Então, esse coletivo, isso que é bacana, porque é quando o nosso desenvolvimento pessoal gera um desenvolvimento no coletivo. Quando a nossa prosperidade pessoal gera uma prosperidade no coletivo. Isso que eu acredito. Eu não acredito que a gente consiga prosperar num ambiente falido. Isso tem prazo de validade. Isso tem prazo de validade. Porque a escassez vai bater na minha porta. Ela vai bater na minha porta de uma forma ou de outra, né? E às vezes, quando ela bate na porta com violência. Então, eu não acredito numa prosperidade individual no meio que não é próspero, né? Num ambiente falido. E aí que a gente começa, então, a refletir o que é prosperidade, o que é dinheiro, o que é riqueza. Né? Porque quando a gente fala de dinheiro, geralmente a gente acha que é algo que eu uso para comprar coisas, para ter coisas. Então, riqueza é acúmulo de coisas, não é verdade? E ser próspero é ter esse muito, né? É ter um muito. Né? Exatamente. E aí, quando a gente começa a investigar o que é dinheiro, né? A língua, digamos assim, a língua base da cabala ancestral é o aramaico antigo, né? O aramaico paleolítico. E lá na frente se desdobrou o hebraico e tal. No aramaico, e a gente está falando aqui da era paleolítica, já havia uma palavra para dinheiro. Então a gente não está falando de algo do capitalismo. A gente está falando de algo que já faz parte, né? Porque lá na era paleolítica eu já tinha uma palavra para dinheiro, para sustento, para riqueza, para prosperidade. A palavra para dinheiro é a palavra zuze, Z-U-Z-E, né? E essa palavra zuze vem da raiz zuz, que significa sai. Então eu não estou falando de algo que eu recebo, que eu ganho para comprar coisas. Eu estou falando de uma qualidade de energia que sai de mim. Isso mudou toda a minha forma de ver o dinheiro, o trabalho, o sustento, a riqueza. Porque o que sai de mim? O que sai
de mim quando acontecem coisas bacanas na minha vida, o que sai de mim quando problemas aparecem na minha vida. O que sai de mim, o que tá saindo, o que eu estou emanando. E a outra palavrinha que tem para dinheiro é a palavrinha sheker, que também existe no hebraico, que significa valor em movimento circulante. Então, se a gente juntar essas duas palavrinhas juntas, use com sheker, o que sai de mim que eu coloco em movimento, que eu coloco em circulação. Então, o que sai de mim? Primeiro tem que sair de mim. Primeiro eu tenho que tomar posse de alguma coisa aqui dentro que eu ainda não estou conhecendo para fazer sair de mim e ir para o mundo e colocar no mundo. E aqui começa a brincadeira. Porque é aqui que a gente começa a aprender a fabricar recursos, fabricar aquilo que eu preciso. Então, o dinheiro deixou de ser o que eu recebo para comprar coisas. E ele começou a se tornar o que está saindo de mim. Então, uma reflexão que eu acho que é importante é exatamente essa. O que está saindo da gente? Como é que o ambiente fica com a nossa presença? Ele fica melhor? Ele fica mais pesado? Ele fica mais leve? Ele fica mais sisudo? Como é que o que está saindo de mim e impregnando as pessoas, os ambientes ao meu redor, né? Essa acho que é o impacto que a gente causa, né? E claro, nem todo dia vai ser o dia de estou saltitante, feliz, alegre, mas eu tenho um jeito de, a partir das minhas emoções, eu reconhecendo esse meu estado de espírito, as minhas atitudes, dar conta no cuidado e no saudável, tem que estar no salutar, né? E quando você leva isso para o mundo, é que a grande transformação realmente acontece. Porque é a lida e é o quê? Né? Quando eu realmente pego algo na minha decisão, na minha escolha, na minha capacidade, no meu encantamento, na minha paixão, como você iniciou a live hoje falando, né, de estar apaixonada e de ser essa pessoa, né, apaixonada pelas coisas. Então, é isso, né? Como é que eu chego? Como é que eu vou? E eu vou pegar aqui um fio, né, do que você também falou. Em português, a gente tem a expressão ganhar dinheiro, né? E a primeira coisa que eu falo para quem faz o acompanhamento comigo você não ganha. A não ser que tenha sido uma herança, mas ok, caiu. E aí ainda vai depender de muita coisa. Agora, aquilo que vai realmente sair de ti para essa atuação no mundo, você faz. Aí, voltando àquela trimembração, o que eu penso, como eu sinto e como que eu decidi colocar a mão na massa. Então, eu faço acontecer. Não é algo estático, não é algo estagnado, não é algo que está ali paradinho. Não. É algo que eu escolho, é algo que eu decido, é algo que eu faço esse movimento de ir e de voltar, quando eu preciso também repensar, né? Ressignificar, e aí eu ajo. E é muito importante, eu acredito que seja, né, muito importante ter essa noção também, na hora que chega uma questão X de enfim, de um acontecimento na vida que você precisa parar para observar e que está nessa ordem desse fazer desse dinheiro, pensando que para a prosperidade não é só isso, a riqueza não é só isso, o sustento não é só realmente chegar aí, que tem todas as continhas, coisa e tal, papapá, e como é que eu me situo, e onde eu me encontro, né, nesse movimento todo, né? Olha a riqueza disso tudo, né? Nossa, é coisa pra caramba, não é só uma palavra. Muita coisa. É tudo que envolve. Gente, eu fico vendo, assim, tanto movimento, é tanta coisa. E como você disse, que posicionamento é esse? E como é que eu vou estar diante do outro?
Minha família, em primeiro lugar, que é o que está mais próximo de mim. Quando eu vou para o meu local de trabalho, ou eu faço o meu trabalho daqui mesmo, mas eu estou em contato com outras pessoas, como que eu saio daqui e chego lá, como aquela pessoa recebe. E aí entra aquela coisa, né? Da cabala ser, o que que eu estou recebendo, o que que eu estou fazendo de doação. E como que eu recebo aquilo que eu quero, saltitante, e como eu recebo aquilo que eu não estou, assim, muito feliz em receber. Exatamente. E aí é interessante porque você trouxe bastante essa percepção das relações, né? Então, o que eu estou recebendo, o que eu estou dando para o outro, como é que eu faço como é que eu me movimento, né? E essa movimentação, eu vejo cada vez mais que ela precisa ser junto, sabe? Porque às vezes eu vejo o sofrimento das pessoas batendo cabeça porque elas estão sozinhas. Sim. Então, chega uma hora que eu não sei por que eu penso como eu penso. Eu só penso desse jeito. Eu não sei por que eu sinto como eu sinto. Eu só sinto desse jeito. Então, quando a gente está junto de pessoas, isso é muito importante. Porque, às vezes, a construção da prosperidade vai demandar da gente decisões difíceis. E, às vezes, essas decisões difíceis é olhar para onde a gente está e falar, cara, eu preciso de um outro entorno. Eu preciso de um coletivo. Eu preciso de um coletivo de pessoas que estejam enxergando o que eu não estou enxergando ainda. Então, eu preciso encontrar uma tribo, a minha tribo. Eu preciso encontrar, porque às vezes a gente é, de fato, o patinho feio. Mas porque a gente não é patinho, a gente é cisne. É outra coisa. Então, não tinha nada de errado com aqueles patinhos. Eles eram patinhos. Mas aquele outro ser não era patinho, ele era cisne. Então, ele olhava para aquilo e não se identificava com aquilo. E todo mundo olhava para ele era fora do padrão. Então, era um conflito interno e externo, de tentativa de adequar expectativas. Então, nessa construção da prosperidade, é importante que a gente esteja disponível a tomar decisões difíceis. E decisões difíceis, muitas vezes, é buscar aquilo que eu ainda não tenho. Então, buscar uma tribo, um grupo, um coletivo de pessoas que pensem de uma maneira mais ampla, né? E que isso me impulsione. Então, um coletivo que me impulsiona. Porque, como você falou, nem todo dia a gente está disposto, né? Às vezes dá uma vontade de ficar na cama, gente. Ainda mais aqui, 4 negativas essa semana. Mas dá uma vontade de ficar na cama, né? Então, tem momentos que a gente não está com energia, tem momentos que o golpe foi doído, né? O lombo tá doído. A gente está querendo enfiar a cabeça na areia um minutinho. E quando a gente está junto de pessoas que estão buscando algo maior também para as próprias vidas, e há essa troca entre elas, isso me alimenta. No momento que eu não estou nutrida, no momento que eu não tenho energia suficiente por mim, mas o grupo me alimenta, o grupo me nutre, né? Então, a importância da gente construir coletivos, da gente se unir, para que essa caminhada não seja individual, né? E nem dá para ser individual, né, Malca? Fica muito complicado. Aí essa rede de apoio, ela se faz necessária. Porque, como você disse, é um alimento para a alma, é um alimento para o coração, é um alimento de vida para que a gente não sucumba, que a gente não caia, que a gente não vá para menos do que a gente até já possivelmente está. E sim de enxergar possíveis saídas e ver que existem saídas que nem são para a gente, mas outras sim. E aí todo mundo se encaixa, todo mundo consegue fazer. Mas por quê?
tem ou a fraternidade ou a sororidade, enfim. E aí a gente faz esse grande né? Porque somos todos um. Esse com letra maiúscula, né? E isso que é o bacana. Outra coisa importante que eu vejo é a questão da tribo, né? De você ter sua tribo. E quando você decide tomar uma atitude diferenciada, você vai ser julgado, taxado, enfim, tarará, mas tendo essa força, você consegue. E nem sempre você vai encontrar força naquele local que você está, que seria até por laços, né, consanguíneos, porque raramente acontece desse jeito, porque são pensamentos outros. E quando você se liberta e você descobre a que veio, e você faz a sua grande aposta de vida, porque eu sempre falo assim, o Criador está ali, Ele nos deu tudo, né? A gente tem tudo. É uma fonte maravilhosa. E claro, até as coisas mais esquisitinhas que acontecem são possibilidades de aprendizado. E aí, o que a gente escolhe fazer com tudo isso? E tomar essa decisão de tomar um outro rumo, de fazer uma outra escolha, de ouvir a voz, nessa vocação, voz em ação, está em movimento também. Então, todos esses processos são belos e são ricos, muito ricos, né? Seu trabalho com a cabala ancestral é um trabalho, assim, maravilhoso. Eu posso falar, assim, de coração e de cadeira, né? Porque quando a gente inicia, a gente começa a ficar incomodado, dá as espetadas mesmo. A gente fala assim, cara, não. Aí entra a negação, não, que isso? Aí entra desculpa, poxa, né? Aí daqui a pouco a ficha cai. Aí quando a ficha cai porque você se entregou ao processo, faz toda uma diferença. Aí sim você pode somar, multiplicar, agregar. E aí entram também saberes, sabores, e você vai lidar. Eu costumava antes falar assim, não tem tempo ruim. Nossa, eu falava muito isso. Até que uma pessoa chegou para mim e falou assim, Aldair, tem tempo ruim sim. A diferença é que você escolhe agir assim ou assado diante da situação. Eu também parei para pensar e falei assim, nossa, é mesmo. A minha disponibilidade é de uma atitude assim, assim, assado. E aí eu achava, equivocadamente, que não tinha tempo ruim. Mas tinha. E eu não estava nem olhando para ele. Isso significa que eu também não estava aprendendo com aquilo. Então, né, são esses toques. E a Cabala, ela nos traz tantos ensinamentos. E é uma sabedoria milenar, ancestral, com tanta riqueza, com tanto poder, né, que nutre a gente, que alimenta a gente. E que faz a gente desbravar caminhos, né? Exatamente. E aí, no início, você pediu para eu comentar uma coisa que eu nem falei até agora, que é sobre a escola Marite, né? A gente começou essa trajetória como Instituto de Medicina Cabalista, porque a proposta era exatamente dar acesso às pessoas, né, a esse conjunto de ensinamentos que a Cabala Ancestral tem, referente à saúde, né, do ser humano. E ele cumpriu o seu papel, ele cumpriu o seu propósito e ele abriu uma proposta muito mais ampla, que a gente não tinha nem imaginado lá atrás, quando fundou o Instituto, que é você realmente ter uma educação em saúde integral. E a saúde integral, né, para a Cabala Ancestral, é exatamente você compreender a integralidade do ser humano, o que nos compõe, do que somos feitos, o que nos compõe e essa interseção com esse todo que você falou, né? Porque esse todo também me compõe, esse todo também me influencia, eu também me moldo a partir desse todo e vice-versa, a partir do momento que eu me moldo, esse todo também se remodela para receber minha nova forma. E é a dinâmica, né, Malcam? Essa é a sistêmica.
É exatamente isso. Então, a Escola Marit, ela nasceu porque o Instituto de Medicina Cabalista deixou muito claro, olha, o que eu vim fazer está feito, está no mundo, né? Esse conhecimento está no mundo, está consolidado, e agora a próxima etapa não é mais comigo. E aí a Escola Marit se apresentou como sendo esse grande coletivo, né? De troca, de partilha, de ajuda mútua, de apoio mútuo, onde o crescimento de um contribui para o crescimento do outro. E quando alguém não está conseguindo dar os passos, o grupo se fortalece e o grupo... Teve uma coisa tão bonita que aconteceu no Voe de terça-feira. O Voe é a live semanal, né, que a gente tem, que a gente faz, que é Vida Orientada para o Essencial, né, Voe. E a gente estava falando sobre a dinâmica do tempo, o falso tempo, a falsa saúde, a falsa riqueza, e aí apareceu uma pessoa no Instagram e que ela falou, nossa, para mim está tão difícil lidar com o tempo das coisas, porque eu estou com câncer. E, na verdade, é uma recidiva e está com metástase. Então, para mim, está muito difícil olhar para o tempo de uma outra forma, sem ser com essa espada, né, em cima de mim. E manter, enfim, manter esse entusiasmo, né, pela vida, pela jornada. Ela estava com muito medo. E eu achei muito lindo, primeiro, o fato dela não conhecer a gente, mas se sentir num ambiente seguro acolhida, né? Para poder expor a situação dela. E imediatamente o grupo acolheu. Imediatamente o grupo acolheu. Imediatamente as pessoas olharam para ela, se debruçaram sobre ela, né? Acolheram ela, não só em palavras, mas também em iniciativas, né? Então, essa é a proposta da Escola Marit. É as pessoas se sentirem tão em casa, que em casa eu acolho, eu sou um anfitrião. Eu não estou aqui de visitante, né? Na minha casa, eu sou anfitrião, então sou eu que recebo, sou eu que acolho. Então, sabe, essa humanidade que é tão linda e é tão necessária nos dias de hoje, né? Muito, muito, muito. Malca, eu tô com medo do Instagram derrubar a gente. Derrubar, aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, a sua fala, a sua partilha, essa contribuição rica que você trouxe hoje por um tema que é um tema difícil. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam aqui junto e todo mundo também que vai assistir depois, porque vai ficar gravado, então vai ficar disponível. E que a gente consiga, de repente, fazer outras lives e montar coisas para que a gente leve isso para esse grande público, porque é necessário. Não, a gente não pode mais querer tapar o sol, né, com a peneira, porque não dá. É isso mesmo. É a questão dessa sistêmica, é a questão dessa unidade que é próspera. E a partir daí, puxar esse fio vermelho, como eu falo, né? E levar o que de melhor, qual o meu melhor para o mundo. Mas, claro, sabendo que a gente está no mundo de matéria e a gente precisa lidar com as coisas do dia a dia, não é o vignomo, não é nada disso, é algo para se ter estratégia, meta, trazer o sonho para que ele seja realizado. E aí sim a gente realmente faz toda essa multiplicação bela, saudável, bonita, rica, gostosa de se viver. Então é isso, são as mãos que tocam mãos e é esse abraço gostoso que a gente se dá e que a gente realmente pode promover. Receber e doar também, e dar. Querida, muito obrigada pelo convite, minha lindona. Conta comigo sempre. Gente, estamos aqui. E quem tiver curiosidade, entra no nosso Instagram, que tá, né? O Malca, fala qual é o seu Instagram, Malca. @ Escola Marit. Escola Marit, né? E o meu, quem tá aqui já tá vendo, quem não viu vai ver depois, é Aldair _Marti.
E estamos juntas para isso tudo. Eu vi aqui várias pessoas mandando coraçãozinho, agradecendo, excelente encontro. Eu tenho dificuldade de estar lendo esses negocinhos que aparecem aqui, porque eu presto atenção, porque eu presto atenção, eu me distraio com tudo, né? Enfim, eu já estava quase aqui enlouquecida, que a minha gata veio, me repuxou 300 coisas, e eu falei assim, ai, meu Deus, daqui a pouco ela sobe aqui e vai participar junto, né? Enfim, mas bem-vinda. Mas, gente, muito bom, super agradecida, muito feliz. Eu também. Beijo Beijo para grande. todos vocês. Beijão daí. Parabéns, minha lindona. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.